Para clientes que querem utilizar o Google Planilhas para a geração de arquivos Kenab, nesse vídeo eu vou demonstrar como funcionam os arquivos Kenab de pagamento para o Banco Bradesco. Primeira coisa, o cliente precisa ter conta na Google para ter acesso ao Google Drive. Então aqui eu vou abrir a minha pasta. Vou entrar aqui na minha pasta do Bradesco. Essa aqui é a planilha que vai gerar o arquivo Kenab. Lembrando que são pagamentos para Pix, TED ou transferência entre conta Bradesco. Aqui a gente informa os dados iniciais, o CNPJ com ponto, barra e o traço, razão social, caixa alta, código do convênio o banco pode fornecer, a agência, dígito da agência se ele existir, senão ele fica em branco, número da conta corrente, o dígito da conta corrente. Número sequencial de arquivo funciona assim, cada arquivo tem um número, então esse meu primeiro arquivo é a sequência 1. O próximo arquivo que eu vou gerar é a 2 e assim por diante. Data da geração do arquivo já tem uma função pegando a data atual do sistema. Esse arquivo ele tem que ser importado no mesmo dia que ele for gerado. O tipo do serviço, aqui a gente informa se seria pagamento fornecedor ou pagamento salários. Vou deixar aqui fornecedor. Forma de lançamento, aqui a gente vai escolher entre Pix, TED e crédito em conta corrente. Lembrando que crédito em conta corrente são para funcionários ou fornecedores que já tiverem a conta no Bradesco. TED a outros bancos. E o Pix pode ser ambas as escolhas. Então eu vou fazer o meu primeiro teste, vai ser um Pix. Data de pagamento, também estou pegando uma função para pegar a mesma data, ou seja, já importo hoje, já faço pagamento hoje mesmo, mas fica a critério. Se quiser colocar outra data aqui, digamos que eu vou importar hoje, mas eu quero que ele seja pago no dia 15. Então eu posso digitar aqui 15/9/2025. Fica a critério. E aqui o endereço, que é o endereço da empresa. Então, recapitulando aqui. As informações iniciais, a agência, conta, CNPJ, eles ficam fixos, não precisa ficar alterando todas as vezes. A única coisa que precisa aqui levar em consideração é o tipo de serviço, toda vez que for gerar um arquivo, se vai ser fornecedor ou salário, forma de lançamento, se vai ser Pix, TED ou transferência, e o número sequencial do arquivo, que sempre deve ser alterado aqui. Fora isso, os dados ficam fixos. Então aqui, como eu disse, aqui vou fazer um Pix, então eu venho aqui em pagamentos, sempre clicar no botão, porque ele fecha a aba que estiver em execução e abre a nova aba. Precisa sempre ficar atento a essas informações que vão aparecer aqui em cima. Eu vou clicar de novo, aí aqui ó, script em execução, script concluído, porque essas informações é a macro rodando. E como estamos falando de uma planilha online, a demora dela depende muito da velocidade da internet. Então aqui, os dados do Pix, cada linha aqui corresponde a um pagamento. Aqui os tipos de chave, os dados bancários, ou seja, se eu não tiver a chave Pix, eu posso colocar os dados bancários, que também vai funcionar. Telefone, CPF ou CNPJ, chave aleatória e o e-mail. Eu vou fazer um teste para cada um desse tipo aqui. O primeiro são os dados bancários, então eu preciso preencher esses campos aqui. O código do banco, a agência, o dígito, conta, lembrando que são os dados do favorecido. O dígito da conta corrente, o nome do favorecido, vou chamar ele de FAV1. Número de documento funciona assim, cada pagamento tem que ter um número. Então eu posso ter uma sequência 1, 2, 3, assim por diante. Assim como se eu tiver também já códigos já pré-definidos para favorecido, digamos que tem os funcionários cada um já tem um código. Um funcionário, o favorecido 3, o código dele é 79, eu posso marcar aqui 79, então fica a critério.
Esses números de documentos são para controle do banco e nos arquivos de retorno também. Mas não pode repetir o mesmo documento nesse arquivo. O valor, vou colocar aqui R$100. Não se preocupe se o Excel, a planilha, ocultar os zeros à esquerda, depois da vírgula. Porque na hora de gerar a macro ele vai complementar. Então aqui eu vou colocar R$100,50. Aí o CPF CNPJ também com a máscara, igual na página inicial. E aqui também faz para CPF ou CNPJ. Então aqui, deixa eu apagar essa linha aqui que eu já comecei a segunda. Voltar aqui. Primeira linha, coloquei os dados bancários, o nome do favorecido, o número do documento, que é o primeiro, o valor de R$100, CPF, CNPJ, aqui já está o tipo, que é uns dados bancários, e a chave Pix, eu não preciso preenchê-la. Vamos para o segundo. O segundo é um telefone, então eu não preciso colocar os dados bancários aqui. Aqui eu vou puxar, vai ser favorecido 2, 3, deixa eu puxar até o último já, até o 5. Número de documentos, também tenho que movimentá-los, tem que ser um, aqui não andou, mas tem que ser 1, 2, 3, 4 e o 5. O valor, tudo bem se ele for repetido. Aí aqui o CPF, CNPJ. Aqui eu vou deixar todos como CPF, lembrando que como são vários favorecidos aqui, então ele está movimentando, está modificando, o número não pode ser o mesmo. E vamos falar agora sobre os tipos de chave. Telefone, fica assim, DDD e o número, sem o traço. CPF, CNPJ, também são apenas os números. A chave aleatória e o e-mail. O que tem que ser levado em consideração? Chave Pix e os dados, eles sempre vão consistir com o CPF ou CNPJ que estiver marcado aqui. Então, tem que ser dados válidos aqui, senão vai dar erro. Então aqui, como eu disse, cada linha corresponde a um pagamento. Posso vir aqui e clicar em KNAB. O script está em execução, ele está preparando o arquivo para mim. Aí ele me pergunta aqui qual vai ser o nome desse arquivo. Vou chamar ele de Pix01 e dou OK. Continua em execução. O arquivo pix01.txt, lembrando que aqui pode ser txt ou .ren, o banco aceita as duas formas, foi criado no seu Google Drive. Aí vou dar um OK, vou voltar aqui no meu Google Drive, na página inicial, e ele já salvou o arquivo para mim. O que eu preciso fazer aqui agora? Fazer o download, vou clicar aqui, vou baixar o arquivo, e o arquivo já foi instalado na minha máquina. Vou abrir aqui minha pasta de downloads, e o arquivo está aqui. Porém, para quem não sabe, essa unidade do Google, ela pode ser instalada, do Google Drive, pode ser instalada em máquina. Eu instalei já o meu aqui, já fez o mapeamento, então fica uma unidade para mim. Eu não preciso manter isso aqui aberto, eu vou até fechar isso aqui. E quando eu fizer essa execução, tanto as minhas planilhas, tudo que tiver no Google Drive, aparece aqui para mim. Então o arquivo que eu acabei de baixar está aqui. Vou abri-lo aqui. Então esse arquivo KNAB, 240 posições, pronto para ser importado. Lembrando que são dados fictícios. Vou fechar aqui. Aí aqui eu tenho a opção apagar. Se eu clicar aqui ele vai limpar tudo. Script em execução, concluído, limpou. Porém, digamos que eu tenho os mesmos dados, eu vou gerar mais arquivos, mês que vem são os mesmos fornecedores, só preciso mudar o valor, então eu posso manter esses dados aqui. Não preciso apagar, só faço a atualização nos valores. Então, ok, já limpei, agora eu vou gerar um TED. Venho aqui em iniciais,
Lembrando, ó, a aba Pix está aberta. Não é essa aba que eu vou utilizar. Primeira coisa que eu faço aqui, mudo para a sequência 2, que é meu segundo arquivo. Vou continuar como fornecedor e vou modificar isso aqui para TED. Aí eu clico em pagamentos, ele vai fechar a aba de Pix e vai abrir a aba de TED. O que eu preciso informar nessa aba aqui? Código do banco, agência, dígito da agência, conta, dígito da conta, nome do favorecido, o número do documento. Se eu já usei no arquivo anterior, não tem problema se eu repetir aqui, porque aqui vai ser outro arquivo, então não tem problema algum. E o valor, vou colocar aqui R$100,55, CPF ou CNPJ também com a máscara. É muito importante utilizar essa máscara aqui na informação CPF ou CNPJ para que no arquivo ele saiba quando está se tratando de um CPF ou um CNPJ. No arquivo ele vai tirar isso aqui, esse ponto. Porém, na planilha, ela precisa identificar por esses pontos aqui. Nesse caso, eu vou colocar apenas um pagamento. Digamos que é o meu único fornecedor que eu vou fazer esse pagamento. Vou clicar aqui em Knab, script em execução. Me pergunta o nome do meu arquivo. Eu vou chamar ele de TED01. Dou um OK. Script em execução, concluído. Ele salvou no meu Google Drive. Vou abrir aqui minha pasta. Aqui, às vezes, ele leva alguns segundos para carregar. Mais uma vez, se trata da internet. Então, a velocidade é que diz respeito a quando esse arquivo vai ser carregado. Vou abrir aqui meu arquivo TED. Aqui eu tenho um único pagamento. Pronto para ser importado também. Vou fechar. Vou apagar. E vou de novo aqui em iniciais. Agora eu vou fazer um crédito em conta. Crédito em conta corrente. Vou modificar aqui, agora eu vou fazer salários. E esse é o meu terceiro arquivo, sequência 3. Clique em pagamentos. Ele abre para mim a tela de crédito em conta corrente. A tela é muito similar de TED. A única diferença, eu não preciso colocar o código do banco, porque ele já sabe que aqui se trata do próprio Bradesco. Então eu só coloco a agência, o dígito, a conta, dígito da conta, nome do favorecido. Aqui eu vou colocar um funcionário. O número do documento vai ser um, o valor e o CPF. Eu vou replicar aqui só para ter mais linhas para gerar o arquivo. Deixar aqui para baixo para preencher. Já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele não andou, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sétimo. O valor tudo bem ficar igual. Aqui ele modificou. Ok. Vou deixar a mesma conta. E vamos na gerar o arquivo. Script em execução. Nome. Crédito 01, dou um OK. Concluído. Vou abrir aqui minha pasta, ó, não chegou ainda. Vou entrar de novo para ver se... Vou abrir aqui meu Google para ver se ele já carregou aqui. Aqui no meu Drive. Olha, ele carregou no meu Drive, vou fechar aqui agora, vou voltar aqui na minha pasta para ver se ele já puxou para a pasta. Agora sim, voltou. Vou abrir esse arquivo. Então estão aqui meus 7 pagamentos.
Posso subir esse arquivo também. Vou fechar, voltar aqui na minha planilha. Digamos que são os mesmos funcionários, mês seguinte eu posso gerar novamente. Então não preciso apagar. A única coisa que eu vou fazer, manutenção em valores. Porém, digamos que um funcionário ele não vai ter pagamento nenhum. Eu não posso chegar aqui e deixar zero. Vai dar problema lá no arquivo. Eu tenho que excluir a linha. Eu tirei aqui meu favorecido 3. E se no mês seguinte ele for entrar, eu preciso colocá-lo novamente aqui embaixo. O arquivo, lá no banco, ele não permite que esteja zerado aqui. Então, tem que existir um valor. Então, eu volto aqui em iniciais. E os próximos arquivos, eu dou sequência aqui. E esse seria o arquivo Kenab para pagamentos no Bradesco via Google Sheets.